boa tarde a todos. Vou pôr a pé que é para ver que as pessoas que estão lá atrás não vos consigo ver. Antes de mais, gostava de agradecer, em nome da Fundação, à doutora Elisa e aos coautores deste trabalho que foi desenvolvido no âmbito de um projeto que nós tivemos com o ProAmar, em que intervieram aqui o Setmar de Vigo, a Cimo de Altomínio, também a Câmara de Caminha, portanto, foram parceiros neste projeto, e cujo objetivo era iniciarmos um programa de atualização do projeto de musealização, portanto, no fundo, aprofundar o próprio projeto, melhorar algumas questões que se prendem com os próprios conteúdos da exposição e melhorar também a própria circulação e, ao mesmo tempo, termos um conjunto de intervenções que pudessem ser sustentadas com base num projeto museológico, portanto, mais estruturado. Gostava naturalmente de agradecer aos meus colegas da administração aqui presentes da Fundação, na pessoa do Manuel Palma da Costa, cumprimento a todos, também aos fundadores que estão aqui presentes. Gostava também de agradecer àqueles que participaram, não estarão aqui todos, mas aqueles que participaram também nas edições que hoje vamos, entre aspas, dar à luz do dia, à meia da tarde, já ao final da tarde, também, mas falaria mais daqui a pouco. Gostava também de agradecer a todos os presentes e dizer-vos que este projeto, quando se começou a pensar no ProAmar, portanto, na identificação, foi um projeto que tinha um pouco a ver com uma partilha de experiências entre várias entidades e a promoção também que tem a ver com toda a dinâmica ligada, portanto, aos mares e também aos equipamentos. Como sabem, o Setmar é uma entidade de formação e de investigação que existe em Vigo, portanto tem de facto uma dinâmica muito interessante e que já tem sido parceira connosco, quer com a Fundação, quer com a própria Câmara de Viana. E tivemos aqui outros parceiros, porque sempre que há programas transfronteiriços, portanto que envolvem o lado galego e o lado português, há necessidade, portanto, de encontrarmos parceiros que tenham, portanto, intervenções ou ações. A nível da Cimo do Altomínio, nós tínhamos o projeto de chapéu, portanto, do Centro de Mar, em que era, de facto, um projeto estruturante, que foi também, portanto, classificado como um projeto âncora no âmbito do PO regional. E quando este projeto ProAmar foi aprovado, nós ainda não tínhamos aprovado, não tinha sido ainda aprovado, um outro projeto que tínhamos do Centro de Interpretação e do Centro de Documentação do Mar, do Centro de Mar. O projeto do Centro de Mar assentava em 4 pilares. O primeiro pilar do Centro de Mar, que tinha a ver com a porta de entrada, com aquilo que o professor Fernando chamava o edifício farol, e que na altura chegou a ser equacionada, portanto, a construção, portanto, do edifício, e foi precisamente numa conversa com a doutora Elisa e com o doutor Rui Azevedo que se pôs a hipótese, porque não, em vez de estar a construir, portanto, ser o próprio navio Julianos, digamos, esse mesmo edifício farol. Acho que foi uma boa sugestão que nós acolhemos e que desenvolvemos esse projeto e que, portanto, tivemos a oportunidade com este ajustamento, que é uma palavra que está um bocado na moda, digamos, e que está um bocadinho maltratada. Com este ajustamento do programa conseguimos ter, portanto, uma grande intervenção, com mais de 600 mil euros, portanto, de intervenção no navio, o que nos permitiu fazer, portanto, a docagem do navio, portanto, o tratamento de casco, o tratamento de exteriores, a substituição de todos os pavimentos e também a reabilitação de algumas áreas e transformá-las, portanto, em mais áreas, portanto, museológicas. O outro projeto piloto eram, portanto, os projetos que tinham a ver com os equipamentos náuticos, portanto, o centro de remo, o centro de vela e o centro de canoagem, que também já estão, portanto, concluídos e em pleno funcionamento. Alguns deles já a precisar, digamos, de uma ampliação fruto também do sucesso que tem tido a atividade com as escolas. Como sabem, neste momento temos mais de 1.600 crianças, portanto, das nossas escolas a participar, portanto, em provas, portanto, integradas na dinâmica escolar. Falta-nos o último pilar, que era a Marina Atlântica, que, fruto de vicissitudes e contenciosos jurídicos externos ao município e à Fundação, entre a administração portuária e as entidades, digamos, candidatas à concessão, portanto, não foi possível concretizá-lo, e ao não ser possível concretizá-lo, perdemos também o timing de uma verba que tínhamos, portanto, disponível no próprio programa. Portanto, vamos agora recomeçar.
estamos em negociações e em contactos com a administração portuária para retomarmos esse processo, não com a ambição em termos do investimento que na altura estaria, porque hoje também os próprios privados têm mais dificuldade do ponto de vista de investimento do que tinham no passado, mas mesmo assim estamos a trabalhar numa solução. Quando começamos este projeto, não tínhamos, de facto, como eu estava a dizer há bocadinho, não estava ainda devidamente aprovado o Centro de Mar, de forma que nós tivemos que fazer aqui alguns enquadramentos, procurando, portanto, reajustar algumas áreas que estavam previstas neste próprio programa, que não foram possíveis de concluir. Portanto, tivemos, digamos, que amputar, algumas dessas áreas. Reforçamos uma área que estava prevista de reabilitação com este programa, foi transportada para o Centro de Mar, portanto, tivemos essa vantagem, portanto, libertando assim a Fundação de dinheiros próprios, porque, como sabem, a Fundação vive daquilo que são as receitas das entradas. Mas tivemos depois uma outra dificuldade, que é, no programa transfronteiriço, no POCTEP, há também necessidade, é o único programa que nós temos comunitário em que há um adiantamento dos promotores da execução física, ou melhor, da execução financeira. Da física é sempre de todos. Acontece que a Fundação, não tendo dinheiros próprios para, digamos, pagar à cabeça os projetos e depois mandar as faturas para as entidades, como são transfronteiriças, vai para a CCDR, da CCDR ia para a Deputação de Pontevedra ia depois para Madrid e depois fazia o circuito inverso. Portanto, como o comboio ainda não está eletrificado, demora algum tempo, portanto, a vir os papéis, isto demorava bastante. Acontece que nós procuramos encontrar alternativas, não foram possíveis, e entretanto fomos também, digamos, bafejados por uma nova lei das fundações, que também, para ajudar, isto foi tudo para ajudar, que também impedia que houvesse financiamentos públicos de câmaras ou de organismos de Estado a fundações de direito público com caráter privado, que era o caso aqui da Fundação Gilianos e o caso da Fundação Mestre José Pedro. De forma que nós ficamos impedidos de transferir esse dinheiro. Ainda fomos à banca, mas a banca também não se pôs do nosso lado, portanto, e por isso tivemos que, digamos, uma parte que vamos agora retomar neste novo quadro, portanto, essa situação. De qualquer forma, o que eu gostava de dizer é que, enfim, depois destas peripécias todas, e estamos a falar, digamos, de um montante de investimento que não é muito elevado, mas que para a Fundação é muito elevado, porque, enfim, também os próprios, de facto, reduzidos, e que contamos os tostões, enfim, sempre, procuramos fazer o melhor possível e para isso contamos com a colaboração já conhecida da Quaterner, que tem trabalhado com a Viana do Castelo já há muitos anos, que é uma profunda conhecedora e que tem também, sempre nos seus trabalhos, procurado primar pela qualidade e também de se reunir, que esta também é uma das vantagens que tem, não é para a doutora estar aqui, Obrigada. mas de se reunir também de bons colaboradores, de ir buscar aportes importantes e na área da museologia, portanto, e dos museus, tem de facto um currículo invejável que passa pelo Museu de Alfândega, não é? Uma exposição. E passa também pelo Museu de Foz-Polo, também, não é? Não. Tem algumas. Algumas. De qualquer forma, tínhamos os requisitos de base, era alguém que conhecia também já o nosso planeamento estratégico de há muitos anos da cidade, perfeitamente interiorizados, e foi possível. Eu gostava naturalmente de agradecer, enfim, para passar a palavra, de agradecer, em primeiro lugar, portanto, começando assim pela lista, ao Gonçalo Fagundes Meira, portanto, também a sua colaboração neste conjunto de apontamentos para a publicação, que intervém com o navio Gilianos do Embaixador dos Oceanos. Como sabem, o Gonçalo Fagundes Meira, portanto, tem uma longa tradição da escrita, nomeadamente na Roda do Leme e não só, através das publicações também do Grupo Desportivo dos Estaleiros. Houve também a colaboração do Dr. José Escaleira, também da Politécnica de Viana do Castelo, também com experiência também em alguns trabalhos já da cidade, e depois tivemos aqui a colaboração na área da memória marítima de Viana, da pesca do bacalhau e também do lugar do bacalhau na cozinha portuguesa, que é sempre uma matéria muito importante, de portanto, investigadores, portanto, pessoas ligadas portanto, a esta área, que é a doutora Amândio Jorge Moraes Barros, que é a doutora Álvaro Garrido, que é o doutor José Manuel Sobral, e que eu gostava também publicamente de agradecer. Alguns deles não podem estar aqui presentes hoje, mas nós faremos chegar também a documentação. Gostava de dizer também que hoje é também um dia histórico para a Fundação e para o navio, visto que faz hoje 17 anos que o navio, portanto, chegou a Viana do Castelo para ser reabilitado, portanto, e para ser tratado, para ser transformado naquilo que é hoje, que é um grande embaixador
da própria cidade, daquilo que tem a ver com o mundo marítimo da própria cidade, daquilo que tem a ver com a nossa construção naval, com a nossa identidade, também com aquilo que tem o futuro. E por isso é que o título é exatamente uma história com o futuro. Porque não queremos estar só a olhar para o passado, temos que ter um bom conhecimento do passado, registar o que temos de bom e aquilo que temos de menos bom, que também se aprende com os erros do passado, agradecer a todos aqueles que ajudaram a construir este navio, quer na sua primeira fase, quer na fase mais recente da sua reabilitação, e ao mesmo tempo também pensar que este projeto e este navio é já hoje também portador de futuro, com as gerações mais jovens que começam, portanto, a inundar o navio, começam a dar vida ao navio através do Centro de Interpretação do Mar, com um trabalho muito importante, como eu disse quando foi da inauguração do Centro de Interpretação, fazem uma imersão, digamos, na cultura costeira, antes de irem para o surf, para a canoagem, para a vela ou para outra modalidade qualquer. Passam pelo navio, veem os fundos dos mares, veem os oceanos, veem no fundo aquilo que tem a ver com a nossa biodiversidade da nossa costa, tem uma lição um pouco da nossa história, daquilo que foi Viana e do que é hoje, e portanto estão mais preparados para assim construir também o futuro. Portanto, muito obrigado a todos e naturalmente vou passar agora a palavra à doutora Elisa para, enfim, também dizer umas palavras, depois íamos fazer um desafio, sim. Que era que os autores também, enfim, um pequeno testemunho, também os que estão presentes e que quiserem também partilhar connosco também esta experiência, eu diria, digamos, o termos embarcado conjunto a bordo dos Gilianos para mais uma viagem, que eu espero que não seja a última, portanto, a partir daqui já estão devidamente credenciados com a carta, digamos, de marinheiros dos Gilianos para poderem também retomar, portanto, digamos, mais trabalhos, que é esse também o desafio. Gostava de dizer também, até porque estão aqui presentes também algumas pessoas que escrevem também há alguns anos, que neste momento nós estamos a recolher grande parte dos espólios dos nossos estaleiros navais de Viana do Castelo, que tão maltratado foi pelos poderes instalados em Lisboa, e que, portanto, neste momento, esse material já está todo devidamente tratado nos nossos armazéns, estão todas as peças desenhadas devidamente, portanto, digitalizadas, portanto, para que não se perca, digamos, no manuseamento, que é sempre uma matéria muito sensível, até porque alguns materiais, então tem pessoas que sabem muito mais disso, trabalhavam nas salas de desenho, estou a ver ali dois atrás, e que sabem que os papéis eram também, algumas reproduções eram ainda nas máquinas antigas da Mónica, apanhando um bocadinho de luz, aquilo desaparece. Portanto, tivemos esse cuidado e agora o desafio é, portanto, enfim, transportarmos, enfim, com áreas temáticas para, digamos, para conhecimento, temas, fotografias, elementos gráficos, enfim, um conjunto de material que é vastíssimo. Estamos a falar de milhares de peças que neste momento já estão devidamente tratadas e catalogadas e que vão poder fazer parte também do espólio para ser também desenvolvido. Portanto, muito obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer à Fundação Gilianos e à Câmara Municipal e especialmente ao Sr. Presidente da Câmara, portanto, mais uma oportunidade que deu à equipe da Quarternet e que nós, como é costume fazer, abrimos a uma série de outras pessoas que, não sendo da Quarternet, foram excelentes colaboradores neste projeto, e agradecer de facto esta oportunidade de trabalhar com Viana e de trabalhar com este património tão interessante que Viana tem e que de facto o navio constitui hoje um ponto de atração importante na cidade e um ponto de atração de muitos milhares de visitantes que vêm visitar o navio. Eu penso que o interesse e a curiosidade que as pessoas têm demonstrado pela visita deste navio, pela sua particularidade de ser um navio hospital e que esteve associado à pesca de bacalhau e que é uma memória e uma referência para os portugueses, tem merecido e merece permanente atenção por parte da Fundação,
no sentido do desenvolvimento de novos conteúdos, de novas formas de interpretação e de interação entre o público que visita e no fundo, este património. E esta interação depende sempre muito da produção e da oferta de novos materiais que conseguem prolongar a visita que as pessoas fazem ao navio, transformando um momento específico de uma experiência de andar e de visitar e de olhar os diversos espaços que o navio nos oferece, os aposentos da sua tripulação, os aposentos dos doentes internados, as áreas dedicadas à navegação, mas também uma tarefa de grande responsabilidade, mas também à medicina, que era também neste navio uma tarefa de elevada responsabilidade, na medida em que salvava vidas humanas, todas as restantes áreas técnicas, e portanto esta oferta de materiais que prolongam esta interação das pessoas com o navio é um desafio para a Fundação, é sempre um desafio para a Fundação. Daí esta decisão da Fundação de, para além das obras e da intervenção de obras que fez no navio, desenvolver conteúdos e desenvolver novos materiais de divulgação e de conhecimento deste património, parece-nos que foi de facto uma decisão bastante interessante e é muito importante no sentido de disponibilizar ao público estes novos conteúdos. Aquilo que foi na altura estabelecido com a Fundação foi lançar três componentes, uma das quais o Sr. Presidente já falou e que era no fundo a mais estruturada, a mais de maior desenvolvimento técnico-científico, que é a publicação Gilianos, uma história com futuro, mas também duas outras publicações de divulgação mais alargada para um público mais alargado e tendo em atenção que quem visita o navio nem sempre opta por fazer, no fundo, uma leitura mais aprofundada, mais prolongada de artigos com um nível científico interessante, mas quer uma leitura mais simples, com um conjunto de materiais que são naturalmente, técnica e cientificamente cuidados, mas que acabam por conseguir alargar e chegar a um grande público. E, portanto, nessa altura decidimos e propusemos ao Sr. Presidente fazer uma publicação mais reduzida, com uma leitura diferente do navio, uma leitura mais intimista, mais sentimental, mais expressiva da relação com o navio, e depois umas folhas que acompanhassem os visitantes e que pudessem, à medida que o visitante vai passando pelos vários aposentos e pelas várias áreas, pudessem dar alguma informação e sinalizar alguns aspectos que tinha, nomeadamente, no fundo, a imagem do plano do navio, portanto, no fundo, materiais que se destinam naturalmente a serem complementares e a poderem responder a diferentes interesses, a diferentes públicos. Pretendeu-se nestes materiais sempre estabelecer pontos entre a história do navio e a história da cidade. O navio, para além de ter importância em si, de ser um património em si muito interessante, ele é interessante neste contexto. E ele é interessante como também veículo da história da cidade, da história dos estaleiros, da vocação marítima que Viana tem, da presença do mar em toda a vida da cidade, nas suas manifestações e festas tradicionais, na gastronomia, nas vivências, que antigamente, eventualmente, estavam mais ligadas a atividades económicas marítimas, hoje estão ligadas muito também ao turismo, à fruição, aos desportos náuticos. E, portanto, esta vocação marítima de Viana e a sua relação com o mar é para nós um importante aspecto, e qualquer uma destes trabalhos
pretendeu estabelecer pontes entre a história do navio e a história da cidade. Estabelecer pontos também entre quem no presente visita o navio e tem uma experiência pedagógica, lúdica, mas muito pedagógica, porque o navio tem sido muito visitado também por escolas, e quem tem quem teve ao longo da atividade do navio experiências pessoais também muito ricas, muito intensas, e portanto os livros permitem transportar algumas experiências de pessoas ou de momentos que o navio teve durante a sua atividade e transportá-las para a experiência que hoje os visitantes fazem na visita. Portanto, as 3 publicações reuniram, no fundo, a equipe da Quaternary, que foi fundamentalmente o Pedro Quintela, que está connosco, e eu, que coordenamos o trabalho de um conjunto de peritos e de investigadores que nós convidamos e que achamos que traziam contributos interessantes para a publicação Gilianos, uma história de futuro. Temos textos mais sobre o navio, fundamentalmente o texto do Sr. Gonçalo Fagundes Meira e do professor Álvaro Garrido são fundamentalmente sobre a história do navio, a construção do navio e a história dos estaleiros e toda a importância que os estaleiros tiveram no desenvolvimento da cidade e também a sua importância em termos da concretização do projeto do navio. Temos, e eu peço desculpa que estou aqui a fazer uma confusão, o professor Álvaro Garrido é sobre a pesca de bacalhau e, portanto, é no fundo sobre a investigação sobre toda o desenvolvimento e a visão económica, política e social que a pesca de bacalhau assumiu em determinado período, mas focando também bastante o período do Estado Novo. Depois temos 3 artigos mais de contextualização dos gilianos. E aí sim, uma contextualização na história dos estaleiros navais, que é um artigo do professor Armândio Barros, uma contextualização na questão, voltei a confundir, do professor José Escaleira, isto é sábado à tarde, do professor José Escaleira, uma contextualização na história e na vida marítima da cidade do professor Armândio Barros, que também está connosco, e depois o tal tema que faz parte da nossa história, dos nossos referenciais, da nossa gastronomia e das apostas que os nossos chefes de cozinha têm feito pelo mundo sobre a utilização do bacalhau na alimentação portuguesa e na gastronomia portuguesa. Eu penso que qualquer um destes artigos permite a quem se dedica a ler o livro a um prolongamento da sua visita, a um conhecimento da sua visita, mas sobretudo alimenta uma vontade de voltar cá, de voltar à cidade e de visitar não apenas o vazio, mas de visitar a cidade, de visitar os pontos na cidade que nos remetem para esta vocação marítima e para esta história marítima. A segunda publicação é uma publicação de género completamente diferente. É uma publicação que uma equipe de jovens, o Francisco Bábio e o José Peneda, se desenvolveram tentando criar um pequeno livro que acompanhasse os visitantes após a visita e que levasse aos visitantes sentimentos e experiências que o navio transportou a muita gente durante a sua existência. Daí que eles tenham procurado textos sobre as viagens, as memórias da tripulação, a comunicação que era feita no país sobre o navio e sobre a pesca de bacalhau,
o programa A Hora da Saudade, que é também referido nesta publicação, a referências a determinado tipo de hábitos ou pontos no globo que o navio tocava nas suas viagens e que representava quase uma embaixada de Portugal nessas terras. Este livro acaba por ser um complemento à visita, um complemento intangível da visita. Se nós, quando visitamos o navio, conseguimos ver o que é que o ambiente que se poderia cá viver quando o navio estava nas terras ou nos mares do norte em apoio à pesca do bacalhau, neste livro conseguimos perceber algumas da intensidade das experiências e das vivências que se passavam dentro do navio. O terceiro documento, como eu dizia, é muito mais de suporte à própria visita. Eu, para concluir e para passar a palavra e corresponder a este convite e desafio do Sr. Presidente, de os autores poderem também nos acrescentar algumas palavras neste momento, eu terminaria referenciando aqui algumas ideias do que hoje, ao nível do turismo, mas na questão também das atividades de lazer numa cidade, se pode chamar do ciclo da experiência. Os ciclos da experiência no turismo têm muito a ver com, no fundo, desde a decisão de uma visita até ao final e às memórias que a visita deixa. E, portanto, desde a decisão que um turista ou que qualquer uma pessoa da população toma de visitar uma cidade, de visitar o património dessa cidade, essa decisão que tem muitas vezes a ver com a informação que lhe chega, com os dados que tem. Hoje na internet a informação que chega sobre uma cidade é muito importante para se tomar a decisão de ir à cidade. Depois há toda uma fase que é a própria experiência da vivência na cidade, da visita, da interpretação, que pode ser dada com boas exposições, com boa informação de sinalética, com uma série de outros suportes, mas há uma última fase neste ciclo da experiência que são as memórias. Eu acho que qualquer um destes exemplares, qualquer um destes materiais é fundamental para alimentar essas memórias. As pessoas vão, mas levam consigo uma memória daquilo que visitaram, que aprofunda o conhecimento que fizeram e a experiência que tiveram e que lhes mantém uma ligação com aquela cidade, com aquele património. E, portanto, o que nós queremos é que as pessoas voltem ou que as pessoas se sintam bem cá. A comunicação da própria Câmara tem muito a ver com isso, com o facto das pessoas se sentirem bem em Viana. E estas memórias, estes materiais, são memórias para as pessoas se sentirem bem em Viana ou se sentirem bem e quererem voltar cá. Muito obrigada.